Olá, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos na nossa quarta aula. Desejo que todos vocês estejam com muita saúde. Desejamos também muita luz e paz no coração de cada um de vocês. A nossa quarta aula está intitulada em Fundamentos da Didática, Inter-relação entre Pedagogia e Didática. Nosso material de referência está pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e também no Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Iniciaremos então a nossa aula falando sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Iniciaremos então falando sobre as modalidades da educação de ensino. Observa-se que, no artigo 21, a educação escolar compõe-se de duas modalidades: educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a segunda modalidade, o ensino superior. Com relação, então, ao dever do Estado, no artigo 4 reza: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Observa-se que a pré-escola ela é a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social, completando as ações da família e da comunidade. Com relação, então, do direito à educação e do dever de educar, no artigo 5º, pontua que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidades de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, assim, o acesso à educação básica ela é obrigatória e ela é um direito meu como cidadã, seu também, ele é um direito público subjetivo. No artigo 22, pontua-se que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Então, um dos dispositivos e a finalidade da educação básica ela é assegurar a formação indispensável para o exercício da cidadania do nosso educando. E aí segue, com estratégias e fornecendo com que ele possa progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Já com relação da organização da educação nacional, iremos pontuar alguns pontos, No seu artigo 8º fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Cabe então à incumbência da União, no seu artigo 9º, que a União incumbir-se-á de estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Um exemplo é a BNCC, que foi um documento elaborado, já de incumbência da União, dos estados e do município, onde nortearão, é um documento que norteia os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Com relação, então, às incumbências dos estados e dos municípios, a LDB aponta que os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos. Com relação ao município, incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Também, organizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seus sistemas de ensino. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Observa-se que
o Brasil, mas assim, falando do Mato Grosso do Sul, nós temos aí uma vasta área rural. Então, assim, pontuamos essa normativa com relação ao acesso dos alunos, né? Porque a escola, então, cabe ao município fornecer o transporte escolar. Observa-se também, com relação aos estabelecimentos de ensino, que perpassa a elaborar e executar sua proposta pedagógica, que é o plano político-pedagógico da escola, que é um documento norteador da escola. E esse plano político-pedagógico, essa proposta pedagógica, ela traz, né, didaticamente a organização dos estabelecimentos de ensino, traz também pontos, né, muito importantes, que é o currículo, a modalidade desse estabelecimento de ensino. Ele traz também o processo de avaliação, formação continuada, financiamento do sistema de ensino, tudo dentro desse documento que ele é muito norteador. Então, é de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino elaborar e executar essa proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, os estabelecimentos de ensino, eles têm essas incumbências, né, bem pontuadas aqui, que devem ser bem observadas, né, em todos os estabelecimentos de ensino. Seguindo então, com relação aos docentes, o que a LDB pontua, né? Qual é a incumbência para os docentes? Então aqui nós colocamos 5 incumbências. Observa-se que a primeira é participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então o docente tem essa obrigação de participar e elaborar da proposta pedagógica da sua escola, do seu estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, estar articulado com isso. Então, além dele participar na elaboração, ele também deve cumprir esse plano de trabalho. Terceiro, zelar pela proposta, né, pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. E quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas. Observa-se que a recuperação dos alunos ela é bem pontuada desde a incumbência do estabelecimento de ensino, assim também como a incumbência para os docentes. Já com relação ao rendimento, observa-se que na LDB ela pontua que a avaliação contínua é cumulativa de desenvolvimento do aluno, com prevalência aos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os dos eventuais provas finais. Observa-se também a obrigatoriedade dos estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus segmentos. Pontua-se muito em relação à recuperação paralela do nosso docente. Então, assim, é desde a incumbência do estabelecimento de ensino, perpassa também nessa observação pelo docente, porque é um aspecto muito amplo, onde que a recuperação do docente ela deve acontecer preferencialmente no período letivo de forma paralela. Observa-se também na LDB, né, sobre os profissionais da educação. Então aqui pontua-se sobre a formação continuada, que fala sobre garantir-se a formação continuada para os profissionais que se refere ao caput no local do trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e pós-graduação. Observa-se que a formação continuada, ela deve acontecer, né, já dentro do local de trabalho das instituições da educação básica e superior, que ela é um norteador também para o crescimento, para as diretrizes, para os diálogos dos docentes, para que ele possa cada vez mais desenvolver e observar aspectos antes, né, didaticamente falando, aspectos antes não observados, onde que ele vai trabalhar sobre o rendimento do seu aluno,
fazer reflexões sobre a proposta política pedagógica da instituição e assim por diante. Falaremos então agora sobre o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Esse plano estadual é um documento que foi elaborado, né, em conjunto, e aí aponta-se várias metas para a educação. É um plano que foi elaborado em 2014, ele foi publicado em 2014, e aí ele vai falando algumas metas. Vamos pontuar aqui, primeiramente, as 3 metas, né, que vai falar sobre a primeira meta, sobre a educação infantil. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches de forma a atender progressivamente 60% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. Na segunda meta, vai falar sobre o ensino fundamental. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos estudantes conclua essa etapa na idade recomendada até o último ano da vigência do plano. A terceira meta é o ensino médio, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e levar até o final do período de vigência do plano a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. Observa-se que dentro dessas metas, um dos pontos é elevar sempre, né, o acesso e a garantia do ensino para todos os educandos. O plano também ele é composto, né, pela educação especial, ele vai falar também sobre alguns dispositivos sobre a alfabetização, educação em tempo integral. Observe-se que na meta 7 ela vai falar sobre a qualidade da educação, que busca gradativamente elevar a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, fomentar a qualidade da educação, que perpassa, né, na LDB quando fala sobre a formação continuada do professor, que alguns pressupostos da avaliação, na forma de uma avaliação contínua, sempre buscando a recuperação do docente, do aluno. E observa-se também pela formação do docente, onde o docente passa para ser, além de professor, ele seja um professor pesquisador. Com relação ao Plano Estadual da Educação, né, de Mato Grosso do Sul, nas suas metas 15, 16 e 17, ele vai falar sobre a valorização dos profissionais do magistério. E na sua meta 19, ele vai falar um pouco sobre a gestão democrática. Observa-se que essa gestão democrática fala sobre a participação de todos no processo educativo. Então, assim, a nossa aula está pautada inicialmente sobre a LDB, com alguns dispositivos, então a gente abordou alguns dispositivos, né, e as incumbências, e depois nós falamos um pouco sobre o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Os dois estão interligados porque a proposta é gradativamente elevar o índice, né, nacional, nosso índice, né, o IDEB, mas ele perpassa principalmente por todas essas propostas didáticas, né, que é a formação do professor, que é cada vez mais o rendimento escolar, e aí então essa articulação também com a proposta política pedagógica da instituição. Então aqui nós fechamos a nossa aula. O nosso referencial teórico está pautado na LDB e no Plano de Educação de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, me encontro à disposição para eventuais dúvidas. E agradeço assim, muito obrigada pela atenção e sucesso a todos. E um abraço.